Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Psicologia das Cores. Eu sou Rosane Pasco Antônio, sou pedagoga formada pela Universidade Federal de São Carlos e trabalho com moda desde 2019. Eu sou dona do Acervo Cápsula, que é um brechó com consultoria de imagem. No Acervo Cápsula, a gente trabalha com um processo de seleção das peças, com a curadoria das peças, para trazer itens de excelente qualidade, em excelente estado, para pessoas que querem consumir moda sem gastar rios de dinheiro. Além dos nossos produtos, a gente também tem a consultoria de imagem, Hoje a gente tem a análise de coloração pessoal, que é um serviço de entrada da consultoria de imagem, e na consultoria a gente descobre, a gente desvenda quais são as cores que mais favorecem a beleza de cada pessoa. Então, se você se interessou pelo que a gente faz, se você quiser acompanhar nosso trabalho, convido você a seguir a gente lá no Instagram, @acervocápsula, e vai ser um prazer ter você por lá. Chega lá, manda um direct pra gente conversar. Bom, na aula número 1, a gente vai conversar um pouco sobre o porquê é importante saber sobre cores, As cores afetam as pessoas. Com certeza absoluta você vai lembrar de algum dia que você acordou cedo, precisando sair de casa para trabalhar, abriu a janela, ou para ir para a escola, enfim, para ir para a universidade, abriu a janela, viu um dia acinzentado e pensou, poxa vida, eu queria ficar dormindo, Ao mesmo tempo, com certeza absoluta, você também já se deparou com algum dia ensolarado e bonito, e com o céu azulzinho e as nuvens branquinhas, e percebeu que a sua disposição, o seu humor para aquele dia, automaticamente é melhor do que do dia acinzentado, Isso não é um acaso, uma mera casualidade. Essas associações que a gente faz, elas têm muito a ver com vivências que vão sendo replicadas e repetidas pelas pessoas ao longo de eras e que se transformam em um significado, Elas passam a ter pra gente um significado. Então, pra gente hoje dizer que o dia cinza é um dia feio e o dia azulado, o céu azulzinho é um dia bonito, a gente passou por uma série de processos enquanto sociedade que traz pra gente essas associações. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai aprender, como essas associações foram sendo criadas e como a gente pode aproveitar dessas associações para comunicar aquilo que a gente tem a intenção. Seja você que é designer, que precisa entregar para o seu cliente ali uma composição, um logotipo, uma marca, um trabalho de branding, pensando nas cores, ali que vai ter uma coesão em relação a essas cores. Seja você uma pessoa que trabalha com moda e quer entender como fazer composições mais interessantes e que comuniquem uma mensagem mais específica. Enfim, para todos nós é importante saber como aplicar as cores no nosso dia a dia, não só para nós mesmos, mas também para comunicar mensagens às pessoas que estão à nossa volta. As cores vão depender muito do contexto em que elas estão aplicadas, A impressão, a mensagem, a comunicação que essas cores vão passar vai depender da situação. Então, uma coisa é você ter uma composição de cores para um look, para uma composição de roupa. Outra coisa é você pensar nas cores para um ambiente, para decoração de um ambiente. Outra coisa é pensar no alimento, na embalagem de produtos, na arte. Então, a gente vai falar um pouco sobre todas essas frentes para ajudar aí a você a desvendar qual é a comunicação que as cores têm em cada uma desses contextos, dessas vertentes. Então a cor pode ter mensagens diferentes, isso é importante você gravar muito bem, que ela pode ter mensagens diferentes dependendo de onde ela estiver aplicada. Então não necessariamente aquela mensagem positiva ou negativa que a cor transmite em um contexto vai ser a mesma mensagem, também positiva ou negativa, que ela vai transmitir aplicada num outro contexto. A gente vai trabalhar ao longo do curso com o conceito de cores psicológicas. A teoria das cores, que é o que a gente vai usar para explicar um pouco a questão das cores psicológicas, ela é muito útil para a gente, mas a gente vai extrapolar um pouco e vocês já vão entender um pouco melhor sobre isso à medida que a gente for avançando no conteúdo, nos slides. Para a gente, então, como psicologia das cores, a gente vai trabalhar com 13 cores autônomas. São 13 cores que têm funções e significados diferentes entre si quando o assunto e o objetivo é transmitir mensagens.
Então, a gente tem as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. A gente tem as cores secundárias, que são o verde, o laranja e o violeta. E aí a gente começa a diferenciar as cores psicológicas da teoria das cores cromáticas mesmo, que é quando a gente entra nas cores subordinadas, né? A gente tem... Por que subordinadas? Porque elas são derivadas das cores primárias e secundárias, cada uma à sua maneira, né? A gente tem o rosa, que é o vermelho, que é a cor primária, mas que é misturado com uma cor que é considerada uma não cor, que é o branco, e pode ter também um pouco de pigmentação mais azulada ou mais amarelada, tudo vai depender da proposta. A gente tem o cinza, que também é uma cor considerada uma cor subordinada, porque ela é uma mistura de duas não cores, que é o preto e o branco. E a gente tem o marrom, que é a mistura das 3 cores primárias, ou a mistura de cada uma das cores primárias somada à sua cor complementar. A gente também vai falar um pouco sobre isso. Aí a gente tem as não cores, que é o preto e o branco, e as cores ignoradas, que são o ouro e o prata. O ouro, ele é uma versão do amarelo que tem brilho, né, que é metalizada, e o prata é uma versão do cinza que tem um acabamento metalizado também. Mas para a gente aqui, elas têm comunicações distintas exatamente porque o ouro e o prata comunicam mensagens que o amarelo e o cinza, perdão, não têm capacidade de comunicar por si só. Então vamos falar um pouco sobre a teoria das cores de um modo geral, né? A gente tem as cores primárias ou cores básicas, que são o vermelho, o amarelo e o azul. Por que eles são considerados, essas cores são consideradas cores primárias? Porque elas não podem ser obtidas pela mistura de nenhuma das outras cores. Não existe nenhuma mistura que você possa fazer que você vá obter a cor vermelha, a cor amarela ou a cor azul. Elas são as cores das quais todas as outras são criadas e não ao contrário, né? A gente não consegue obter ela a partir de nenhuma outra mistura imaginável. As cores secundárias ou as cores mistas puras são as cores que resultam da mistura das 3 cores primárias, né? Não necessariamente as 3 cores juntas, porque aquelas cores juntas dão o marrom, inclusive já um pequeno spoiler, né? A gente tem o verde, que é a soma do amarelo e do azul, o laranja, que é a soma do vermelho com o amarelo, e o violeta, que é a mistura do vermelho e do azul. A cor terciária ou mista impura é o marrom. E por que ela leva esse nome, né, de mista impura? Porque ela, na verdade, é a mistura de mais de 2 cores, ou de uma cor e uma cor mista, né? Uma cor mista pura. A gente vai falar um pouco sobre isso mais 2 slides para frente, vocês já vão entender. Falando um pouco do preto, na teoria das cores, o preto não é uma cor. Na verdade, o preto é a ausência das outras cores. Então, pra gente aqui, na teoria das cores, né, lembrando que a gente vai vai falar muito focado na questão da psicologia das cores, né, das cores psicológicas. Mas pra teoria das cores, o preto não é considerado uma cor, ele é a ausência das outras. Então ele é usado para escurecer as outras cores. O branco, ele é, na teoria da luz, da cor luz, ele é a mistura de todas as outras cores luz, que no caso o vermelho, o azul e o amarelo. Mas pra gente aqui, pensando em termos de pigmento, ele vai ser a cor usada para clarear qualquer outra cor. E uma cor obtida através da mistura de mais de 3 cores fica turva demais, é quando ela se transforma no marrom, né? Então o marrom ela é a soma de mais de 3 cores e aí ela pode ter um pouco mais de tonalidade quente, né, avermelhada, um pouco mais de tonalidade azulada. Então tudo vai depender da composição, mas misturar mais de 3 cores, com certeza absoluta, vai resultar em uma cor muito turva. Quem já teve a experiência de brincar com guache, né, na escola, enfim, né, de experimentar nas aulas de artes, vai lembrar que conforme a gente vai pintando e vai lavando o pincel no copinho com água, aquela água vai ficando turva. É essa a lógica, né? Lógico que se a gente usou mais azul, aquela água vai ficar um pouco mais azulada. Se a gente usou mais vermelho, ela vai ficar um pouco mais rosada, né? Mais arroxeada, tudo vai depender da composição. Mas ela é turva demais pra gente dizer que ela é uma cor. Opa, curva, cor, turva, toda misturando aqui.
Mas, então, isso é uma coisa importante de saber. Às vezes a gente pensa que as misturas possíveis de cores são infinitas e, na verdade, não são. As cores são compostas por essas permutações aí, essas possibilidades. Uma outra coisa interessante para a gente ressaltar é que a intensidade das cores também vai comunicar algumas coisas aí para o nosso subconsciente. As cores quentes, elas vão dar a sensação de que elas estão mais próximas visualmente da gente, enquanto as cores mais frias vão dar uma sensação de distância, né? Então, quando a gente pensa num quadro, o que é mais quente, né, daquela imagem, ou seja, de um quadro, de uma figura, vai se projetar mais para frente, mais próximo de nós, e o que é mais frio vai ficar mais distante. Esse fenômeno tem uma explicação e a gente vai falar dele na próxima aula, então não perca. Sobre as cores escuras e fortes, a gente tem também essa sensação de maior proximidade, enquanto as cores mais claras e mais apagadas transmitem para a gente esse efeito de mais distância. A gente vai falar agora um pouco sobre o círculo cromático, né? Para vocês entenderem, eu vou mostrar já o círculo para a gente falar um pouco sobre a construção do círculo e a ordem que essas cores aparecem. Na composição do círculo cromático, o amarelo sempre vai ser a cor do topo, porque ela é a cor mais clara de todas as outras, mas principalmente das cores primárias. Então a gente vai sempre, né, na natureza a gente sempre entende que o que é mais claro é mais leve, portanto, né, sobe, para cima, e o que é escuro é mais pesado e, portanto, né, puxa a gente para baixo. Então, é dentro dessa lógica que a gente elege a cor amarela como a cor do topo. Depois, antes das cores secundárias, né, porque a gente tem a sensação de que o círculo é montado primeiro, indo do amarelo para o laranja, depois para o vermelho, para o rosa, e na verdade não. A gente primeiro, então, insere o amarelo lá como cor do topo, depois vem o magenta. O que é o magenta? O magenta é a cor vermelha. A gente acha, né, comumente, a gente tende a achar que o vermelho é essa corzinha aqui. Na verdade, essa cor é o magenta, que é a cor, efetivamente a cor primária, com uma pitada, uma pincelada do amarelo. Então, ela é um magenta, ela é o vermelho mais alaranjado. Então, para a gente aqui na teoria das cores, o tom que vale como vermelho é esse tom que muitas pessoas costumam enxergar como pink. Parece até que esse tom tem um pouquinho de azul na composição, mas na verdade não, esse é o vermelho puro. Depois vem a cor azul, e aí a gente começa a inserir as cores secundárias, né? Depois do amarelo, né, pensando na mistura do amarelo com o magenta, a gente tem o laranja, e aí temos tons de laranjas, um laranja um pouco mais amarelado, um laranja um pouco mais avermelhado, a cor que a gente realmente conhece como vermelho, depois um magenta um pouco mais forte, né, que pende para o magenta propriamente dito, mas ainda com um tom de amarelo, o magenta, depois o violeta, né, com a pigmentação mais avermelhada, depois, né, ele vai tendo uma gradação ali para a cor azul, os tons de verde, né, vocês percebem que aqui a gente tem no círculo a cor secundária e as variações da cor secundária, né, porque a gente pode simplesmente fazer misturas iguais de quantidades iguais de amarelo e de vermelho, e aí vai dar esse tom de laranja aqui, ou a gente pode ir fazendo misturas que tem um pouco mais de amarelo, né, como eu falei, um pouco mais de amarelo, um pouco mais do magenta, no caso um pouco mais do azul, né, um pouco mais do amarelo em relação ao azul, e aí são as nuances que a gente vai conseguindo de cada uma das cores. Cada cor primária vai ter a sua cor secundária complementar e cada cor secundária vai ter a sua cor primária complementar. O que isso quer dizer? Elas são as cores que ficam de frente umas para as outras. Então, a cor complementar do amarelo vai ser o violeta. A cor complementar do azul é o laranja. A cor complementar do magenta, do vermelho, é o verde. E a soma dessas cores dá marrom. Por quê? Exatamente o que a gente tinha falado. Como o azul e o amarelo
não contém vermelho, quando a gente mistura eles dois, a cor que falta é a cor vermelha. Então, quando eu junto essas três, se eu misturar essas três, eu vou obter como resultado a cor marrom. Então, essas são as cores complementares. E quando a gente fala de cores análogas, a gente está falando das cores que são vizinhas no círculo. Então, eu posso ter, né, como cor análoga, o violeta mais azulado, o azul e o verde. Eu posso ter, né, os diferentes tons de violeta. Eu posso ter violetas e vermelho, no caso magenta. Eu posso ter o magenta e os tons de vermelho mais alaranjados, né? Então, essas cores que são vizinhas são as cores que a gente chama de cores análogas. Quando a gente vai pensar nas cores psicologicamente opostas, a gente já não aplica mais essa lógica das cores complementares. Por quê? Porque, na verdade, a ideia das cores psicologicamente opostas é que elas vão ter mensagens diferentes entre si, e aí é que elas se opõem, né? Então, nenhum sentimento pode ser também o seu contrário. A gente tem muito a tendência a pensar assim, o amor e o ódio, eles são duas faces da mesma moeda, né? Um exemplo aí. Mas não são. O amor é amor e o ódio é ódio. O que vai fazer o meu sentimento pela pessoa ser de amor é o fato de que eu gosto muito dela, de que eu gosto de estar perto dela. O que vai fazer meu sentimento ser o ódio é o fato de que eu não quero que ela esteja a quilômetros de distância de mim, né? Eu quero vê-la longe. Então são comunicações diferentes, né, que a gente tem aqui quando a gente pensa nas cores, são sentidos diferentes, opostos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Quando a gente pensa no vermelho e no azul, eles têm comunicações distintas para a gente, psicologicamente falando, porque o vermelho representa o que é quente e o azul representa o que é frio. Então, os dois juntos, né, não vou poder usar o vermelho e o azul? Pode, mas você tem que ter a consciência de que essas duas cores, elas trazem mensagens distintas. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as mensagens de cada uma das cores e a gente vai começar a clarear um pouco esse conceito, né? Mas o vermelho e o branco, ele traz pra gente a comunicação do forte e do fraco, né? O branco é a cor mais fraca de todas e o vermelho é a cor mais intensa de brilho, de vivacidade. Então, temos comunicações distintas. O azul e o marrom, que o azul faz referência a tudo que é mental. A gente vai ver também na explicação da cor azul. E o que é marrom tem referência a tudo que é terreno, que é, né, o terreno vem de terra, né? E a terra é marrom, então a gente tem essas associações. O amarelo tem a ver com o que é brilhante, enquanto o cinza tem a ver com o que é turvo, né? O que é indefinido. O laranja é o exibido, o cinza o oculto. O laranja vai remeter a gente àquilo que é colorido, enquanto o branco vai trazer a ideia do incolor. O verde é o natural e o violeta é o antinatural. O branco é o claro, o marrom é o abafado. O preto é o forte, o rosa o fraco, o prata é o decente, o amarelo é o insolente, o ouro é o puro, enquanto o cinza é o impuro, o ouro é o caro e o marrom é o barato. Todas essas associações que a gente está fazendo não quer dizer necessariamente que essas cores não vão ficar bem juntas. Elas podem sim combinar, a gente pode pensar em composições com essas cores, desde que a intenção seja realmente trazer uma mensagem de contradição. Se a ideia é ter uma harmonia, é contar uma história através das cores, é ter uma coesão através das cores, a proposta de colocar juntas cores que têm essa comunicação psicológica distinta pode não ser uma ideia tão boa assim. A gente conhece muito mais sentimentos do que cores, então cada uma das cores pode trazer para a gente sentimentos, sensações opostas, e o que vai definir isso é a combinação com que essas cores são apresentadas. Retomando o exemplo do amor e do ódio, se a gente pensar, né, nesses dois sentimentos, eles são opostos, eles não são o mesmo sentimento, mas eles têm similaridade, familiaridade, no sentido de que são sentimentos passionais, né, de que são... O amor, quando a gente ama, a gente é apaixonado. Quando a gente odeia, a gente também é apaixonado, só que no outro sentido. Quando a gente pensa na cor vermelha, ela pode trazer pra gente a comunicação das duas coisas. De que maneira? Vai depender das cores com as quais ela está associada. Se a gente pensa no vermelho com o rosa, a gente tem uma imagem que remete a gente ao amor, ao carinho.
Quando a gente pensa no vermelho com o preto, a gente tem uma composição que dá pra gente a sensação de brutalidade, de violência, portanto, né, tem a ver ali, faz referência ao ódio. Então, quando a gente, uma coisa importante da gente pensar também, é que a cor preta, sempre que ela aparecer numa composição, ela vai trazer o lado negativo das cores. A palavra negativo vem, a raiz da palavra negativo vem de negro, que vem de preto. Inclusive, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso na aula que a gente for falar da cor preta. Então, quando a cor estiver associada à cor preta, ela vai trazer o lado negativo. Quando ela estiver associada à cor branca, ela vai trazer o lado positivo da cor. Quando a gente pensa nessa questão de conhecer mais sentimentos do que cores, a gente precisa sempre de mais de uma cor para trazer um determinado sentimento, né? Uma cor ela pode significar muitas coisas, mas a gente consegue criar composições ainda mais assertivas quando a gente coordena cores que têm um significado similar. E essa coordenação, ela é não aleatória e ela pode ser feita de um conjunto de 2 a 5 cores que causam esse efeito similar, que tem essa mesma comunicação, essa mesma impressão. Então, a gente, nas próximas aulas, a gente vai falar bastante sobre o significado das cores, e vocês vão começar a perceber que uma cor vai significar coisas positivas e negativas, e mais de uma cor vão significar, né, ou um aspecto positivo ou um aspecto negativo dessa primeira cor. Tá meio abstrato, mas a gente já vai passar para a próxima aula e a gente vai discutir bastante disso. Eu trouxe uma dica-chave aqui dessa aula, principalmente como uma dica para os designers aí, para quem vai trabalhar com imprensa, né, com artes gráficas. Quando a gente vai trabalhar com texto, isso é muito importante de pensar. Todas as cores cromáticas, que então não são nem o preto nem o branco, atrapalham, né, a leitura do texto, porque elas causam irritação. Quando a gente vai ler, a gente aproxima, né, enfim, eu estou aqui com o tablet, mas a gente aproxima o livro, a revista, o jornal dos olhos. E quanto mais próxima essa aproximação for, mais fortes as cores vão ficar. Por quê? Quanto mais distante a gente está, mais partículas de ar e de gases a gente tem entre a gente e aquilo que a gente está vendo. Então, essa interrupção, né, da nossa visão, aí vou chamar de interrupção, que na verdade é transparente, ela não é transparente em si. Ela tem transparência, ela é transparente sim, mas ela causa um efeito, e esse efeito é de que ela desvanece um pouco as cores, ela vai suavizando as cores. Então, quanto mais longe, menos o problema do brilho das cores a gente vai ter, mas quanto mais perto, mais isso pode afetar. Então, para você que trabalha com design gráfico, é sempre bom pensar né, na questão de que o texto, ele precisa, quando ele vai comunicar, né, quando a gente vai comunicar em forma de texto, é importante tomar cuidado com as cores cromáticas. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te encontro na próxima.